Bora falar hoje sobre incorporação? Falei com vocês no vídeo passado que eu iria trazer esse assunto. Um assunto delicado, né? Porque muita gente tem muitos questionamentos sobre isso. E assim, eu também tinha, porque como vocês sabem, eu vim de uma religião que a incorporação é uma coisa assim, é um tabu muito grande, porque o que se fala lá dentro é que a pessoa incorpora o diabo, né? E era o que eu acreditava também, até acontecer comigo. Às vezes a gente cospe pro alto e cai na nossa cara, porque a gente, ao invés de tentar entender, aprender com o ensinamento de outras pessoas sobre algum assunto para poder falar, a gente prefere de nós mesmos, é isso mesmo, é isso que eu penso, sem ao menos ter um discernimento do que realmente é. Eu lembro quando eu era criança, eu morava na casa de uma senhora, a minha mãe trabalhava nessa casa e essa senhora era espírita, é espírita ainda. E ali ela tinha o livro dos espíritos e tudo, e eu lembro que a minha mãe não deixava nem eu tocar nesses livros, porque era coisa imunda, né? Porque lidava com as entidades do mal. E aí eu tinha curiosidade, eu sempre tive curiosidade com muita coisa em relação ao espiritismo, mas eu sempre fui muito controlada em relação às outras pessoas. E ao invés de eu fazer o que eu estou fazendo agora, procurar saber e entender, não, eu pegava e julgava como muitas pessoas que eu conheço fazem. E aí, na minha cabeça, era uma coisa muito louca esse negócio, né? Porque a gente foi criado nesse ensinamento, né? De que a incorporação dentro de um terreiro é uma coisa demoníaca. Eu tava falando com uma amiga e a gente foi da mesma igreja, quando a gente era entre jovem, pré-adolescente para adolescente jovem, a gente frequentou a mesma igreja. E hoje em dia a gente teve um contato e ela soube que eu faço parte agora da Umbanda, e ela falou comigo, hoje em dia eu respeito, porque o meu esposo e a família dele é toda da Umbanda, então eu frequentei algumas vezes, mas assim, eu não me encaixei lá dentro. Então hoje em dia eu voltei para Batista, mas comecei a respeitar por entender e ver de perto como é que funciona, porque a maioria das pessoas que falam de uma religião qualquer, sem ser a delas, elas não têm nem base, porque quando a gente começa a estudar sobre certo tipo de coisa, a gente tem um respaldo para poder falar sobre aquilo. Agora, quando a gente não tem, simplesmente da nossa própria cabeça ou de visão de terceiros, é o que eu sempre falo, a gente tem que ter a nossa própria experiência. Não adianta a gente ficar ouvindo experiência de terceiros. Muitas das vezes aquela experiência encaixou para ele, mas de repente a sua vida é diferente daquela pessoa que está passando uma certa experiência. Religião afro tem problemas como todas as outras. Tem gente que vai pedir o mal, tem casas que aceitam, pessoas que vão lá pedir o mal, isso aí todo mundo sabe. Mas se você pensar bem, pensa, uma religião que fala de Deus, só fala de Deus. Mas quando alguém está atacando a pessoa de dentro daquela religião, porque Deus é Deus de guerra, porque Deus vai jogar por terra, porque Deus vai mandar seus anjos dar de espada. Então, assim, gente, o ser humano, ele tem o bem e o mal dentro dele o tempo todo, entendeu? O problema é que as pessoas acham que a Umbanda é uma religião politeísta, mas nós não somos.
Na verdade, a gente faz aquela, a gente gosta da energia dos seres do mar, da mata, do ar, do fogo, porque das pedras, porque é a energia do universo. Você não tem para onde correr disso. Mas Deus, pra gente também é só um. É Deus, tudo tá no comando dele. Então, eu fui para Umbanda, foi a primeira vez que eu fui, antes de ser convidada, que eu falei com vocês no meu primeiro vídeo, que eu fui convidada pela prima do meu esposo. Até então eu nunca tinha ido. Tinha ido assim, quando eu era criança, mas assim com a minha mente do jeito que está hoje, assim, formada em relação a muita coisa, eu não tinha ido ainda. E aí, antes de ir, esse meu lado esquerdo, ele ficava todo como se estivesse dormente, como se aqui em cima ficava assim, como se tivesse borbulhando, sabe? Tipo um formigamento. E eu passei quase uma semana, 15 dias, sei lá, uma semana nessa sensação. Foi quando a menina veio, a prima, né, e me convidou. E quando eu cheguei lá, abrindo os trabalhos com a defumação primeiro e tal, os louvores, o toque do atabaque, veio em mim uma força muito, muito grande, muito grande. E aí eu fiquei em transe, assim, eu não conseguia discernir bem o que estava acontecendo comigo, porque meu corpo todo se tremia. E eu fui parar lá na frente da roda e me colocaram uma saia na época, porque já acharam que eu era uma médium pronta, mas eu não era pronta, porque na verdade eu nunca nem tinha frequentado um centro. E aí, quando eu cheguei lá, eu senti, na minha cabeça era uma mistura de sentimentos e sensações, porque eu estava ali, mas eu fui ali por curiosidade, mas o que eu sempre acreditei, não, o que sempre me passaram, já estava assim meio que enraizado em mim, que, né, a incorporação é coisa do demônio. Só que foi uma coisa tão leve, assim, na hora do impacto não foi leve, meu corpo tremia muito, mas foi uma sensação depois de meio que banho tomado. Na verdade, vocês sabem que nós temos chakras, né? Temos 7 chakras principais. E o que acontece quando vem uma energia para querer acoplar na gente? O demônio eu era criança e adolescente, eu que falo mais jovem, as pessoas falam, o demônio vai e incorpora e deixa a pessoa em possessão. Não é isso que acontece. Na verdade, essas entidades são energias. Nós temos o nosso campo energético vibratório, que tem nossos chakras, e através desses chakras, que é o nosso canal energético, é que eles se acoplam, eles chegam perto. A entidade não entra dentro do seu corpo e você fica lá, o teu espírito vai não sei para onde, não. Você fica ali com o seu espírito ali, você fica com aquela energia ali juntinho a você. Então, o que acontece? O sacolejo que você tem no corpo não é a entidade entrando em você. Esse sacolejo é porque você está adequando a sua energia com a outra energia, uma energia externa. Então, aquela energia está trabalhando para poder abrir os chakras necessários para poder fazer o trabalho. E pelo menos comigo, né, a experiência minha, a incorporação se deu, aqui sou eu, Cristiana. Se eu olhar para lá, eu vou ver minha porta de entrada. Se eu olhar para... Não, eu tô olhando aqui, mas se eu tô vendo aqui na lateral a minha porta de entrada, tô vendo aqui na outra lateral o meu portão, então eu tenho todo tá amplo, tudo aqui, né? Eu tenho controle de tudo que está acontecendo aqui, porque as minhas laterais estão ativas. Numa incorporação, o que acontece? É meio que você não consegue, pelo menos para mim, é o que acontece. É como se você não tivesse
aqui, a sua lateral, é como se você tivesse só a sua frente. E a energia que vem, ela vem tomando de uma forma que você não pensa por você, você não tá pensando, não é as palavras que vêm e o que você está pensando não é o normal que você pensaria. Então, foi uma incorporação de um caboclo. Cheguei lá, aquela energia veio muito forte. O que aconteceu? Eu estava ali no terreiro, as pessoas ali em minha volta era como se não tivesse ali mais, eu não conseguia mais discernir, e aquele caboclo me levou na consciência para uma mata. É como se eu estivesse numa mata, eu sentia o chão, era folhas molhadas, bem verde, uma mata muito fechada e virgem, como se nunca tivesse tido ninguém ali. Senti o orvalho das folhas e ouvia o som de pássaros. Foi assim que ele me levou. E eu senti aquela coisa bem forte, como se fosse um caboclo assim sabe, de guerra, assim, de luta. Não era um caboclo calmo, era um caboclo meio... E aí, essa foi a incorporação do caboclo. Veio. Quando eu saí dali, eu pensei, meu Deus, e agora? Porque na minha cabeça, com aquela crença limitante ainda, né, bem arraigada em relação a demônios, e eu fui ali, aconteceu isso de primeira, eu pensei, e agora o que eu faço da minha vida? Só que a sensação de contrapartida, a sensação foi uma sensação tão boa, me deixou tão calma, tão leve, foi uma sensação tão leve. E depois teve a outra incorporação, já depois de alguns dias, que foi na verdade não é uma incorporação, é uma energia, né? Veio aquela energia de uma cabocla de Oxum, e ali a sensação que eu tinha era como se o amor tivesse baixado em mim e eu estivesse amando todo mundo naquele lugar. Era como se todos ali fossem meus protegidos. Essa é a sensação que eu tenho quando eu sinto a energia da Oxum. Então, esse foi a minha experiência, né? Teve outros, eu tô engateando ainda na Umbanda, eu tô com 4 anos só, né? Nem todas as entidades que eu tenho vieram. Eu tenho a cigana sulamita, que eu amo de paixão, mas eu ainda não senti a incorporação dela. Também vem o preto velho, né, que essa semana eu descobri que é São Cipriano, que na verdade eu não sabia, eu só sabia que era um preto velho. Eu tinha certeza que a energia que vinha não era uma energia de uma preta velha, e sim de um preto velho, e foi confirmado quem era esse preto velho. Então, assim, são energias que vêm e fazem o trabalho de alguma forma. Antigamente, as pessoas colocavam copo d'água com sal e carvão atrás da porta, ou só um copo d'água com sal grosso, e isso era coisa que vinha da Umbanda, de espíritos que vinham e falavam. Hoje em dia a ciência já sabe que o copo d'água com a água e o sal grosso a energia negativa, ela se elimina ali por causa dos íons, né? Então, assim, é todo um estudo por trás todo o estudo por trás a ciência faz todo um estudo, e aí a gente descobriu que o copo d'água é benéfico, né? É benéfico, e aí foi nos dado isso há muito tempo atrás por entidades elevadas, superiores, mas que todo mundo fala que é demônio. E muitas outras coisas
Eles nos ensinam, nos ajudam, como algumas ervas, banhos, tudo tem uma energia própria, tudo vibra no universo, né? Então, a planta tem uma energia própria, a cor tem uma energia própria, então o ambiente da gente também tem uma energia própria. Espíritos ruins podem se apossar, pode intuir a pessoa fazer o mal, claro, com certeza. Como é que a pessoa faz para poder estar sempre com a energia elevada? Você com a energia elevada, você não consegue, um espírito de baixa energia não consegue chegar perto de você, porque você está blindado com a sua energia elevada. Como se eleva uma energia? Se eleva energia rindo, se eleva energia fazendo o bem, se eleva energia brincando com um animal, se eleva energia falando bem de alguém por trás. Geralmente o ser humano fala mal, começa a falar bem de alguém por trás, a sua energia começa a elevar. Se eleva energia quando você ora antes de dormir. Se eleva energia quando você fica em contato de alguma forma com os seres espirituais. E como é que se fica em contato com os seres espirituais? Orando, se conectando a eles. Você tem como ficar em contato com um ser de luz se você fala mal do teu próximo? Se você nega um prato de comida ao teu próximo? Se você pode ajudar o teu próximo e nega ajuda? Se você fica no meio da tua família ou no meio dos teus amigos fazendo intriguinha, colocando o outro na fogueira e se saindo como bom, isso você não consegue levar a sua energia assim. Então, os irmãozinhos de baixa vibração ficam ali te cercando. Aí fica te trazendo problema na saúde, no amor, área financeira. Porque eles ficam ali te sugando como vampiros energéticos, porque você está na mesma vibração que ele. Então, se você tiver com a sua vibração elevada, você só pode entrar em contato com os espíritos elevados. E não só são espíritos, são pessoas. Quando a gente é uma pessoa ruim, de baixa vibração, pessoas ruins de baixa vibração se atraem. Vai estar perto de você também. Se você é uma pessoa boa, uma pessoa pensa no bem, pensa em melhorar, pensa em crescer, evoluir, você vai encontrar no seu caminho pessoas desse nível. Você já reparou que quando você começa a mudar quando começa a mudar uma situação na sua vida, tem certas pessoas que não continuam como amigos. Eles param, você vai, porque na verdade não está na mesma frequência. Mesma frequência atrai a mesma frequência. Então comece a entender, o teu próximo é o teu espelho. Para quem é que você tá olhando? Aquela pessoa que você está olhando é o teu espelho. Então, assim, é do mesmo jeito os espíritos, né? E então é isso. Comenta aí no vídeo qual foi a sua experiência, se você já teve uma experiência, se você tem alguma dúvida, né? Se eu puder ajudar de alguma forma, porque assim, o vídeo tem que ser um vídeo curto, a gente não fala muita coisa. Mas tem coisas que a gente já passou, né? E uma troca de experiência, de informação é muito legal, porque às vezes eu tô com algum problema, né? E eu vejo vídeo, que eu gosto de ver vídeos no YouTube, e às vezes uma pessoa falando de alguma situação, eu falo, caramba, eu tava precisando de sair de uma resposta. Então, assim, é bem legal por causa disso, né? A gente ficar trocando informação. Então é isso. No outro vídeo eu quero falar como é que eu faço para fazer uma limpeza energética, que muitas das vezes a nossa casa está pesada
Muitas das vezes nossa vida está toda travada, muitas das vezes não consegue dormir, tem insônia, fica angustiado, não sabe com o que, vem só notícia ruim, né? Só problema para resolver, e aí é bom fazer uma limpeza energética para ficar leve, né? Para ficar tranquilo na vida. Aí eu vou ensinar como eu faço a minha, né? De repente ajuda aí alguém que esteja passando por um problema, né? Nesse sentido, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem assistindo e até o próximo vídeo.